Hello kids, esse é o Teacher Steps e hoje eu vou falar um pouquinho de folclore. Agora vai tocar a música, só que a minha versão. O Timóteo não tá aqui mesmo. Teacher Steps, Teacher Steps. Que divertido! Vamos aprender com o Teacher Steps. Entre livros e pesquisas, o que vamos aprender de cultura hoje? Bom, hoje eu vou falar de folclore. Agosto é o mês do folclore no Brasil e eu vou falar um pouquinho disso porque, para entender folclore, tem que entender o inglês. Por essa você não esperava. Bom, folk é um povo de uma região, de um local, de um vilarejo específico. A gente pode falar que os paulistas são folk, os gaúchos são folk. Mas naquela época falava mais de aldeias e vilarejos. Já a palavra lore é uma história que é passada de geração em geração sem ser necessariamente um livro ou um filme. A loira do banheiro é uma lore, o Saci Pererê é uma lore. Quando você tem uma história, uma lore, que pertence a um povo específico, um folk, você tem uma folklore. Daí que vem a palavra. E se você está se perguntando se os Estados Unidos e o Reino Unido têm folclore, tem sim. E eu quero trazer hoje uma figura que eu acho muito interessante e meio pitoresca, que é Paul Bunyan. Paul Bunyan era um gigante, se vocês acham que eu sou grande, imagina ele, um gigante lenhador que andava pelos Estados Unidos junto com Babe, seu touro gigante azul. O forno dele era do tamanho de um campo de futebol, porque você pode imaginar como era a fome do Paul Bunyan. O mais interessante é que a história dos Estados Unidos põe a responsabilidade no Paul Bunyan por várias coisas. Tem uma história em que ele, pisando numa região que tinha muita água, criou os grandes lagos, que você tem, por exemplo, Michigan e tem os estados relacionados. Também tem uma história em que ele caindo, ele tropeçou e caiu, acabou criando o Grand Canyon. Pois é. E se você acha que essas histórias não fazem muito sentido, bom, ele anda com um touro gigante azul, então o sentido nunca foi a prioridade das histórias dele, né? Mas essas histórias foram criadas por diversas pessoas, não se sabe como começou, até que em 1914 começaram a criar panfletos com as historinhas dele. Muito parecido com a nossa literatura de cordel. Hoje em dia, vou dar essa dica, tem filmes, tem quadrinhos, tem desenhos animados no YouTube com as histórias do Paul Bunyan. É claro que ele não é a única figura folclórica dos Estados Unidos. Existem várias outras que eu posso falar aqui, se assim vocês quiserem, e também existe do Reino Unido e de vários outros países. Todo lugar tem as suas histórias. E é legal isso justamente para a gente entender a cultura daquele lugar. Se gostaram, deem um like no vídeo e não esqueçam das atividades do Google Classroom. Então é isso. Bom dia do folclore. Até mais. Be smart.